Olá! Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Guilherme e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Oráculos da Fênix. Comigo está tudo bem, espero que vocês também. Para quem estiver chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com o que acharem conveniente, benéfico e válido. Antes de iniciar esse vídeo, eu devo pedir desculpa para vocês pelos barulhos externos, se houver qualquer tipo de barulho, né? Eu resido em uma área, resido em um local onde há trabalhos de tempos em tempos. Esses trabalhos geralmente eles costumam demorar às vezes dias, tá? Para se concretizarem. É cortador de grama, é cortador de estrutura metálica, furadeira, enceradeira, aspirador. Então eu vou pedir que vocês desconsiderem. Pode ser que também vocês escutem barulho, né, de avião. Eu não vou parar, tá, gente? Para não encerrar aí, para não interromper a minha linha de raciocínio. Então, se vocês ouvirem barulho também de avião, é porque eu resido próximo da área de um aeroporto, tá? Então, vão ter muitos barulhos aí. Eu já vou falando isso de antemão, já para que vocês saibam que se eu não vier a interromper é por esse motivo. Já foi informado, tá? Eu vou tentar falar, inclusive, um pouco mais alto, para que o som, né, do áudio fique bom. Se não ficar bom, ainda não tem o microfone, tá? Vocês, por acaso, coloquem, por gentileza, o fone de ouvido. Esse assunto que eu vou trazer aqui hoje, ele é um assunto extremamente polêmico, pode ser polêmico para você. Então, se você vier a discordar da minha linha de visão, da minha linha de raciocínio, por favor, feche o vídeo. Não precisa, obviamente, repassar para ninguém. E também não precisa vir aqui nos comentários tentar depreciar, tentar discutir, argumentar. Nada disso é válido para mim, tá, gente? Eu não estou aqui para ficar discutindo a opinião de ninguém, não estou aqui para ficar discutindo as crenças religiosas de ninguém, concepções de ninguém. Eu estou aqui para passar a minha realidade, a minha verdade, a minha experiência. Tá? Aqui no canal tudo tem a ver com minha experiência, não existe uma verdade absoluta, mas é a minha verdade. Então, não vou nem dizer que eu peço que vocês respeitem, mas eu peço que vocês ignorem caso isso não venha a ser paralelo à sua linha de visão, tá? Como vocês podem ver no título do vídeo, eu vou falar sobre a questão da diferença entre cavalo, médium e aparelho, tá? Então, no caso aí, médium, cavalo e aparelho, porque cavalo e aparelho eu vejo como sendo da mesma forma, tá? Essa, já como eu disse, é a minha concepção. Eu não vou passar para vocês baseado em etimologia, baseado em utilização de conhecimento histórico, nada disso. É a minha concepção, tá? Já existe um vídeo falando sobre esse assunto, aqui no YouTube, pelo menos um vídeo. Eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Esse aqui não é uma cópia desse conteúdo. Na verdade, eu me inspirei nesse conteúdo, mas é um assunto que eu já queria abordar há muito tempo. E essa linha de narrativa desse rapaz, ele só veio a corroborar para que eu pudesse trazer isso aqui, mas baseado na minha linha de raciocínio. Então eu posso falar aqui algumas coisas que ele falou também naquele vídeo, eu vou somar com a minha experiência, conhecimento, baseado no que eu vivenciei, tá? Primeira coisa, para mim, médium, tá? Para mim, são, como eu já falei, algumas das coisas que ele falou lá eu vou repetir aqui, porque eu vejo como sendo uma verdade. Para mim, médio, só que eu vou falar da minha maneira, tá? Eu tô deixando isso muito bem claro para que as pessoas não achem, eu acho isso péssimo. Eu acho isso de muito mau gosto, você copiar conteúdo de outra pessoa, tá? Então eu tô deixando isso muito claro, sendo até chato aqui, para que vocês não venham achar, né, visualizar esse vídeo depois e achar que eu copiei esse conteúdo. Não é uma cópia, eu não suporto cópia. No máximo, isso se a pessoa tiver um conteúdo muito relevante, eu vou me inspirar nesse conteúdo, tá? Disse tudo isso, já vamos para 4 minutos, passamos 4 minutos falando isso, mas eu quero deixar muito bem claro, porque eu quero evitar essa perturbação, que eu não tenho paciência de pessoas fazendo comentários bestas nos meus vídeos, tá? Eu não tenho paciência nenhuma com isso, então por isso eu sou muito metódico, por isso que eu repito com muito afinco, de maneira muito direcionada, tá? Para que não tenha problemas com isso. Vocês veem que até me perco nas palavras o quão eu odeio isso. Essa coisa de ficar, pessoas tentarem ficar querendo provar, querem que eu prove meu ponto, que eu argumente, querem falar. Nunca fui
taxado de uma pessoa que copia conteúdo, tá? Mas ainda assim é bom deixar claro, porque eu gosto de evitar ao máximo problemas. Enfim, para mim, médium, tá? É uma pessoa que ela carrega em sua coroa mediúnica, ela carrega no seu destino, carrega ali no seu caminho, por assim dizer, determinadas entidades. Então, quando você diz que é médio de fulano, médio de ciclano, para mim isso significa que você é médium, que você trabalha naquela linha, baseado em uma espécie de contrato que foi feito outrora, talvez até em outra existência, veio um contrato de outra existência, ou até antes de você encarnar você fez um contrato para trabalhar numa linha de atuação, tá? Ou então você, de certo modo, tem aquela ancestralidade ali, você tem aquela entidade, tem aquela força ali na sua ancestralidade, tá? Isso para mim é médium. Aquela pessoa pertence a você, pertence à sua linha, né? Então quando você diz que pombagira tal é a sua pombagira, na verdade você está querendo dizer, eu não gosto de falar, minha pombagira, eu gosto de falar pombagira que me acompanha, que me intui, que é minha mentora, que me guarda, mas eu não gosto de falar minha pombagira. Mas enfim, quando você ouvir uma pessoa falar que é a sua pombagira, eu entendo que é a pombagira que trabalha ali, que está com você, veio percorrendo todo um caminho até de outras vidas, ou faz parte da sua linha ancestral. Ou por algum motivo você fez algum tipo de acordo ou contrato que aquela espiritualidade ali, aquela mentora, aquela guia, aquela força ali vai atuar com você. Outro fator, tá, que me faz entender que você é médium é que aquela força vai lhe acompanhar, seja para qual religião, para qual meio de atuação da espiritualidade você for. Então, se você vivenciar a espiritualidade independente, ainda assim aquela espiritualidade, aquela entidade vai estar ali atuando junto com você. Diferente de cavalo ou aparelho, que para mim funciona única e exclusivamente, para mim é como se fosse a mesma coisa, tá? Você vai ser uma espécie de veículo de locomoção para que aquela força, aquela entidade, aquele guia atue. Então, quando você fala que você é cavalo e aparelho de alguém, é o aparelho de atuação. É o meio de locomoção, o meio de transporte, o meio de atuação pelo qual aquela entidade, aquela divindade, aquela espiritualidade, seja como você quiser chamar, vai atuar. Então vamos supor, você não carrega na sua linha ancestral um Zé Pilintra, né? Um malandro. Mas ali naquele terreiro você vai vir atuar com uma entidade dessa falange, dessa linha. Porque ela faz parte muitas vezes do plano mediúnico do terreiro. Tá? Então ela não faz parte da sua ancestralidade, ela não tem nenhuma espécie de contrato com você previamente declarado. Pode ser que declare através do tempo, através dos sonhos, pode ser que você... Eu até acredito que você possa dar uma autorização inconsciente ali. Mas na maior parte das vezes, e aí eu já vou entrar num ponto onde eu sempre tive consciência, mesmo que de maneira inconsciente, mas eu não sabia explicar. Então pode ser que você atue por uma espécie de contrato que você tenha feito de maneira inconsciente. Ou pode ser, acredito eu também, que você não fez contrato nenhum. A partir do momento que você aceitou trabalhar ali, naquela linha de atuação, trabalhar num terreiro, por exemplo, você está aberto e receptivo para determinadas forças atuarem através de você. Principalmente no meu caso, por exemplo, que eu tinha uma facilidade muito grande de atuar incorporando. Eu já percebia o sentido nisso também quando eu conseguia incorporar a entidade de outra pessoa. Se a entidade não vinha no corpo daquela médium, daquele médium, acabava vindo em mim. Como já aconteceu também de uma médium não conseguir expulsar, que na verdade é desfazer, ali é aquele cordão, aquela conexão mediúnica com aquela determinada entidade, e eu ter que dar a mão para ela, sendo que eu não estava entendendo nada do processo, nada foi me explicado. Simplesmente eu dei a mão para ela, o espírito transmitiu essa conexão para o meu corpo e dali ele partiu. Então, se você principalmente for um médium assim como eu, né, costuma-se dizer, pelo menos foi o que me foi dito, eu não estudei profundamente, mas me foi dito que isso é uma mediunidade, chama-se mediunidade de transporte. Se você for um médium de transporte, que você consegue ter a atuação tanto de puxar uma energia para o seu campo, para uma conexão com você, né? Ou se você for um médico que consegue trazer a entidade de outra pessoa, você é denominado como sendo um médium de transporte. Então, com tudo isso, talvez com base em todas essas vivências, foi sendo construído em mim uma ideia do que realmente era real, pelo menos era o real para mim.
que forças ali que vocês atuam não são da sua corrente, da sua linha de atuação. E isso aí corrobora com outra questão que me irritava muito, que era ver entidade ajudar fulano e cicrano, né, a atuar, a conseguir determinado fim, atuar em determinado objetivo, conseguir, né, prosperidade, abundância. E quando você fazia preparos, você fazia sentimentos, você fazia toda uma série de aparatos que são ensinados dentro da religião, eu não conseguia nada com isso. Qual é o problema de tudo isso? Você pode dizer, Guilherme, pelo menos aquela espiritualidade ali, e eu acredito hoje, realmente tá, gente, que essa tem a única exclusividade não de fazer necessariamente mal, mas de atuar pelo bem do próximo. Mas qual é o problema? Primeiro, não sei se vocês já perceberam que muitas pessoas costumam comentar com vocês que espírito tal vinha, atuava e não atua mais, trocou. Por que trocou? Pode ser que, de certa forma, houve uma espécie de quebra de contrato, aquele espírito por algum motivo foi fazer algum outro trabalho, algum outro plano, no plano astral, algo do tipo, e encerrou o contrato com aquele local ali. Eu não acredito que esse contrato, pode ser que sim, tá, gente? Mas eu não acredito que haja um contrato espiritual direto com você. É como se fosse um serviço terceirizado. Você trabalha com aquela força ali em consequência do local onde você atua. Então, por você trabalhar no terreiro e você ter uma abertura mediúnica, ter a possibilidade de ter uma espécie de sincronia espiritual, energética, por assim dizer, aquele espírito, ele atua através de você, mas ele não tem nenhuma conexão direta com você. Então, muitas vezes, se ele for atuar em outro plano, tiver alguma outra linha de atuação, mudar de religião, seja como for, tá? Aí eu não vou entrar nesse mérito em detalhes. É o que eu acredito que possa vir a acontecer, mas são múltiplas as possibilidades que eu imagino. Aquele espírito que trabalha com você, aquela linha de atuação vai trocar, tá? Então, vamos supor que digam que você trabalha com o caboclo das 7 encruzilhadas, e aí vai trocar para o Tupinambá, por exemplo. Como no meu caso, por exemplo, né, que eu me afastei do terreiro, quando eu voltei eu comecei a incorporar um outro caboclo. E aí não foi o seu caboclo que mudou. Talvez por você ter partido, ter havido algum tipo de desconexão energética, aquele espírito foi atuar com outra pessoa, talvez até dentro do próprio terreiro, ou em outro terreiro foi atuar com outro médium. São múltiplas as possibilidades, e não atua mais com você. E muitas vezes você pode ver também que você muda de religião, ou você muda de casa, às vezes dentro da própria vertente, e muda a sua entidade. Mas não mudou a sua entidade. Mudou o contrato. Mudou o local onde você começou a trabalhar. Você mudou de contrato, é como se você tivesse assinado o contrato trabalhando em outra casa, né? Ao aceite de você trabalhar ali naquela linha, naquela vertente, naquela casa, e aí mudou a entidade que você trabalha. Mas não mudou porque a entidade mudou, mudou porque o seu campo, o seu caminho mudou. Então é como se você tivesse rompido o contrato com uma casa e foi trabalhar em outra. Acredito eu que existam entidades que, mesmo não sendo da sua linha, né, como eu falei anteriormente, aquela linha previamente, antes de você encarnar. Quando eu falo uma linha previamente estabelecida, eu falo antes de você encarnar. Antes de você entrar naquele campo ali de atuação, antes de você entrar para a Umbanda, por exemplo. Existem entidades que vão firmar um contrato, por exemplo, né? Vão trabalhar ali com você depois que você firmou um contrato, depois que você começou a trabalhar ali no terreiro de Umbanda, e que vão atuar junto com você, gostam do seu trabalho, sentem uma afinidade energética com você e vão trabalhar em outros locais. Então, se você pensa, por exemplo, eu tenho essa linha de raciocínio, tá, gente? Novamente, tudo que eu estou dizendo aqui é a minha linha de visão. Mesmo que você tenha mudado de atuação, tenha mudado de local, pode ser que mesmo assim aquela espiritualidade, aquela entidade não faça parte da sua linha de conexão, da sua linha de atuação. Pode ser que ela foi com você porque gostou do seu trabalho, associou-se vibracionalmente com você e viu que aquela parceria era vantajosa. Mas você vai conseguir ter respostas em relação a isso, muito em parte, né? Antes eu vou falar para vocês qual é a problemática em relação a isso. Vamos supor que vocês se apeguem àquela força, àquela energia ali, tá? E depois você muda e automaticamente, fatalmente, você vai se decepcionar. Porque você mudou, né? De área de atuação, você mudou de casa, às vezes mudou até de religião. Então você vai se decepcionar porque você tinha um apego muito grande àquela força ali. Eu nunca tive problema em relação a isso. O meu receio era desfazer a conexão com Maria Padilha.
Mas aí, quando eu saí, que essa conexão ela foi realmente firmada, tá? Então eu acho que a problemática de você, falando sobre a questão da problemática, é você ter um apego, tá? E outra problemática que foi o que eu passei, é que eu abri mão da minha linha que realmente fazia parte do meu contrato de vida, de vidas na verdade, né? Da minha linha ancestral, que ela até vinha, Maria Padilha até vinha no terreiro, mas eu não tinha conexão plena, porque eu ficava evitando, eu tinha medo. Às vezes me dava até raiva do fator de ela vir e eu passar vergonha. Por quê? Não era que eu passava vergonha, ela não vinha para me desonrar de nenhuma forma. Maria Padilha, ao contrário, sempre foi uma honra trabalhar com ela. Quem teve a oportunidade de lidar com ela, inclusive o dirigente da casa, dizia que ela era uma pessoa muito honrada. Ele até falou que a espiritualidade que atua com você não está muito... É como se fosse a árvore e a fruta, né? Não está muito longe de quem você é. Então, como eu sou uma pessoa, né? Por mais que vocês possam achar que não, eu sou uma pessoa, em termos de vida, de vivência, eu sou uma pessoa muito discreta. Eu não suporto escândalos. Eu posso gostar do que para vocês possam julgar uma maneira extravagante de se vestir, né? Que é uma maneira mais feminina. Mas eu não sou aquele tipo de pessoa escandalosa. Aliás, eu não suporto pessoas escandalosas, pessoas que adoram chamar atenção, né? Tem pessoas que têm um brilho natural e chamam atenção naturalmente. Você sabe discernir quem é a pessoa que chama atenção propositalmente e a pessoa que tem um brilho natural. Mas enfim, a problemática no meu caso, em específico, é que eu estava afastando da verdadeira espiritualidade que atua comigo, da minha ancestralidade. E também a outra problemática era que eu estava começando a me revoltar, porque inconscientemente eu sentia que não havia conexão direta com aquelas forças. Eu via que aquelas forças atuavam na vida de outras pessoas e não atuavam na minha vida, e aquilo me deixava totalmente descompensado. Por mais que eu pedisse, que eu implorasse, que eu tivesse fé, aquilo não acontecia na minha vida. Tá? Eu tinha várias crenças limitantes? Eu tinha. Mas a minha vida não andava para frente. Eu não tinha dinheiro nem para pagar. Às vezes, eu sempre falo para vocês, eu não tenho vergonha hoje de falar. Eu tinha, na época que eu tinha o cabelo mais longo, né? Eu tinha que decidir entre comprar um desodorante e um creme de cabelo. Eu não tinha dinheiro para comprar uma calça que pegou fogo durante a gira, enfim, não vou entrar em detalhes. Eu não tive dinheiro, minha irmã que teve que pagar, ela que teve que custear uma nova calça. Às vezes eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Final de ano eu ia fazer uma oferta, né, para a espiritualidade. Quem custeava parte disso tudo, a grande parte inclusive era minha irmã, porque eu não tinha capital para exercer, para investir. Isso para mim é um absurdo. Você não ter a capacidade nem de exercer o que seria sua obrigação com o próprio sagrado, daí você já vê que tem alguma coisa errada. Então, eu vejo como tendo sido negativo, sim e não. Eu vejo como tendo sido engano, sim e não. Porque ao mesmo tempo que algo dentro de mim falava sobre a verdade daquilo tudo, a verdadeira natureza daquela conexão ali, e eu vejo que aquilo ali foi muito vantajoso só por causa da minha conexão consciencial que veio à tona com Maria Padilha. Então eu tive consciência de que ela realmente estava nos meus caminhos, porque eu sentia ali, eu comecei a sentir mais a vibração, fisicamente falando, a partir do momento que eu participei do terreiro. Mas fora isso, eu não tive benefício nenhum. Ah, claro, também houveram aberturas de canais mediúnicos meus que eu não tinha antes. Sensibilidade que aflorou ou expandiu, percepções, né? Os sonhos que eu não suporto, mas muitas vezes me trazem a verdade sobre algo que eu preciso fazer para autodefesa, ou defesa ou informação para o próximo. Mas fora isso, não houve vantagem nenhuma. Não vou dizer para vocês que foi terrível a experiência, porque eu fiquei cerca de pouco mais de um ano só. Sendo que houve um determinado momento que eu me afastei justamente porque a entidade que eu realmente tinha conexão, que inclusive foi a única que veio comigo depois que eu saí do terreiro, era justamente a entidade que era depreciada ali dentro, que era a Maria Padilha, Rainha das Sete Cruzilhadas. Ela não podia vir porque o homem não incorporava a entidade feminina ali dentro, nem mesmo os orixás. Você tinha que segurar, você tinha que se machucar, né? Então eu vim aqui falar para vocês sobre isso tudo como uma forma de alerta para que vocês não venham a se decepcionar. Isso aqui é para quem sentir a veracidade da minha mensagem, tá? Para quem já estiver desconfiado em relação a isso, para quem entender que muitas vezes não faz sentido, como para mim nunca fez muito sentido, incorporar todas as linhas ali dentro. Para mim, espiritualidade sempre teve conexão, espiritualidade sempre teve conexão com linhas de atuação realmente ali, ó. Ancestralidade, você sentir que aquela espiritualidade ali faz sentido, faz o contato realmente com a sua história de vida,
Porque tem muita da espiritualidade ali que se você for ver não tem nada, não acresce nada na sua linha de atuação, não tem similaridade nenhuma com a sua vibração, a sua forma de ver a vida também não tem similaridade alguma. Eu digo que para muitos não vai ser proveitosa essa conexão? Vai, para benefício do próximo. E em alguns casos pode ser sim que essa espiritualidade também lhe atenda, mas não foi o meu caso e é o caso que eu vejo de muitas pessoas. Então dentro da religião não evolui psicologicamente, mentalmente, espiritualmente não progride, são pessoas extremamente limitadas e presas. Estou dizendo que todas as pessoas que participam de religiões são presas? Não. Aquelas pessoas fazem a parte, escondido do seu dirigente. Porque se você fizer com o acordo, o entendimento do seu sacerdócio, você não vai fazer praticamente nada de maneira independente. São visões ali muito regradas, tá? E aí vocês vão me perguntar, por que isso nunca é dito? Tá? Foi uma coisa até que esse rapaz, que eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, falou e eu concordo. Não é conveniente para o dirigente, para o sacerdote, lhe dizer a verdade. Muitas vezes ele não sabe, ele realmente não tem conhecimento disso que eu estou passando aqui para vocês, tá? E muitas vezes não será conveniente para eles passar a verdade, porque ele sabe que você tem a possibilidade de se negar, até mesmo saindo da casa, porque existe sim o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele pode trazer determinadas consequências. Pode ser que a partir do momento que você decida sobre algo na sua vida, você não consiga algo mais que você deseje, por exemplo, pode ser, mas você ainda assim tem a escolha, tá? Então, muitas das vezes, existem pessoas também que acreditam que uma pessoa que incorpora demais é uma pessoa que talvez trabalhe ali no seu inconsciente uma autoafirmação daquilo ali que te obrigam, explicando. O dirigente ele força tanto aquela conexão que você começa a mistificar, personificar. A sua mente cria uma realidade onde existe uma espiritualidade por trás daquela atuação, mas na verdade você só está mistificando. Você só está fingindo e não porque você quer. Então, muitas vezes, dirigentes, sacerdotes, até mesmo o pessoal de assistência, o pessoal da própria corrente, acusam você de estar, né? Nunca aconteceu comigo, mas já vi acontecer com outras pessoas. Acusam de estar fingindo incorporação, mas aquele fingimento vem do fator de que o próprio terreiro, o sacerdote, o obriga a isso. Se você não incorporar, é porque você está se negando. Quantas vezes dentro do terreiro falavam, deixe seu Zé vir, deixe seu Zé vir. Era o dirigente, era gente da própria corrente, sendo que o malandro nunca falou o nome dele. Como que uma pessoa sabe, várias pessoas sabem o nome da entidade que trabalha comigo, que faz uma atuação comigo e eu não sei? Para mim nunca fez sentido também, gente, essa coisa de alguém dizer o nome da entidade e acabou. Tá? Até mesmo porque isso é uma coisa que pode ser manipulada através do conhecimento do sacerdote, por exemplo. Ele pode ter um determinado conhecimento que vai te passar uma linha diferente da que realmente faz parte da sua linha de atuação. Dependendo da vertente, se você tiver uma linha voltada mais para a vertente que é cultuada somente dentro do candomblé, ele vai atribuir aquilo ali, ele vai fazer uma espécie de mediação, ele vai encaixar você numa linha que trabalhe dentro da linha que você está atuando. Então, se você tiver uma entidade que trabalha só no candomblé, ele vai colocar ali, vai adaptar para uma entidade que trabalha na linha da Umbanda. Mas verdadeiramente não é aquela linha ali que é a principal, que você realmente atua, que são seus pais, mães de cabeça ou algo assim. Vocês veem também que vocês já podem ter conhecido ou ter passado pela experiência de que a sua entidade não é aceita ali dentro do terreiro. E aí o que acontece? Aquela entidade realmente é aquela com a qual você deveria estar atuando. Também não tem necessidade, por exemplo, você vai para a Umbanda, determinada entidade, vamos supor, um Exu Mirim não é aceito como atuação ali dentro daquele espaço. Não significa necessariamente que você seja obrigado a atuar em outra parte. É isso que eu quero passar para vocês. Eu sempre quero passar para vocês. Vocês têm a liberdade de atuar da maneira como vocês desejam, de maneira independente. Então vocês não são obrigados a procurar um outro solo que atue, que aceite aquela linha ali. Mas fica a seu critério também. Se vocês acharem que vocês devem procurar um outro ambiente que cultue, fica a seu critério. Mas tem que ser bom, produtivo para ambas as partes. E para mim não estava sendo. Estava sendo produtivo e bom somente para as outras partes. E isso me irritava demais, profundamente. Me irritava também essa coisa de forçação. Eu nunca forcei uma entidade a vir. Nunca mistifiquei, acredito eu. Também nunca fui acusado disso. Mas poderia vir a acontecer em algum momento.
Eu acho que de toda essa história que eu contei aqui pra vocês, o pior era eu estar afastado realmente da verdadeira força com a qual eu deveria atuar, que era Maria Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas. Quando eu saí do terreiro, a minha vida financeira começou a andar. E aí vocês vão dizer que começou a andar porque muitos dos humoristas, por exemplo, vão defender isso. A sua vida muitas vezes está andando, mas não significa que você está no caminho correto. Como? Como assim? Para mim, a vida, né, até o próprio ciclo espiritual, ele é como se fosse um mar. Muitas vezes, um rio, tá? Ele segue um determinado fluxo. Você pode lutar contra ele, mas você nunca vai chegar a tal objetivo que você deseja. Porque você tem que seguir o ritmo, tá? E uma espiritualidade positiva, uma espiritualidade de luz, como assim se chama, nunca vai te levar para um mau caminho. Pode te levar, às vezes, por um caminho que o seu ego não deseja. E aí, às vezes, você fica relutando, você fica lutando contra aquilo ali, tá? Mas se o fluxo da vida está sendo constante, você não está fazendo mal gratuito a ninguém, e você está prosperando, como é que pode estar errado? Como é que você tem que abandonar toda a prosperidade e sorte que você tem para voltar para dentro do terreiro só porque você tem que ajudar ao próximo? E existem outras formas de atuação. As pessoas dentro do terreiro ainda hoje acreditam que a única forma de atuação, a única mediunidade existente é a da incorporação. Inclusive esse rapaz fala no vídeo, a única coisa nesse vídeo que eu não concordo é que ele diz que nem todo mundo é médium. Eu acredito que todos nós somos médiuns. Só que muitos de nós não nos predispomos a isso. Porque talvez nós não viemos habilitados, não queremos desenvolver, ou não conseguimos, não sabemos nem que tem uma possibilidade de desenvolvimento, ou porque simplesmente não queremos. Mas capacidade de mediar entre o sagrado e o plano terreno, ele falou que o médium é isso e eu concordo, né, que é mediar, está ali entre as duas partes, todos nós somos. Temos maior ou menor grau de desempenho e abertura para isso, mas essa capacidade, eu acredito, pelo menos todos nós temos. Ela está desperta ou não, está em maior ou menor grau desenvolvido, mas ainda assim temos. Tá? Então, dito tudo isso, eu queria trazer esse alerta. Meus vídeos sempre ficam longos, não tem problema. A quem esse vídeo tiver que chegar, vai ter paciência de assistir tudo até o fim, tá? Assista na velocidade 1.5, inclusive. Essa é a minha percepção, tá? De como funciona, faz total sentido com aquilo que eu sabia de maneira inconsciente. Se não serve para você, se não atribui para você, se você acredita que toda a espiritualidade que atua ali com você é da sua linha ancestral, é da sua linha realmente original de trabalho, você fez um contrato antes de encarnar, não tem problema. Mas essa não é a minha visão, tá? Eu acredito que você possa ter um contrato previamente ali estabelecido que por algum tempo você vai trabalhar em determinada religião. Mas não acredito num contrato absoluto que tenha que durar por toda a vida, tá? Que seja perpétuo. E não acredito que você forme, nesses casos que eu citei todos anteriormente, que você fez um contrato diretamente com aquela divindade, com aquela entidade, com aquele guia. Você fez um contrato com a casa. E a linha de atuação, aquele guia, aquela entidade, pertence àquele contrato, tá? Então você formou um contrato com aquela casa, por assim dizer, de trabalhar na Umbanda. Aquele espírito tem um contrato com a mesma casa, então vocês vão atuar numa parceria. Vocês entenderam a diferença? Enquanto uma força que vem com você, que realmente está na sua linha ancestral, que veio para atuar com você, às vezes até em mais de uma encarnação, como é o caso de Maria Padilha, veio de tempos muito antigos, eu já sabia disso, só foi confirmado atualmente para mim, tá? Ela vai atuar com você, seja onde for. E muitas vezes pode ser o contrário. Você vai atuar para onde ela te direcione, como eu acredito que é o meu caso. Ela me direcionou à saída da Umbanda porque eu estava me perdendo do meu verdadeiro propósito. Que pode ser auxiliar ao próximo? Sim. Mas não pode ser isso o principal. Não pode ser isso só o único meio da minha vida. Porque enquanto eu fizer só pelo próximo, sempre vai haver degradação, decepção. Sempre vai haver um perder de caminho. Porque tem que ser, eu até gravei um vídeo, ele deve ir ao ar depois desse aqui, deve subir para o YouTube depois desse aqui. Você tem que fazer por você. Que seja no sentido posterior de agradar, de auxiliar ao próximo. Mas primeiro você tem que fazer porque você sente o desejo único, genuíno e sincero do seu coração, da sua essência. Se assim for, tudo vai dar certo no seu caminho. Então, dito tudo isso, espero nos encontrarmos em um próximo vídeo. Até o próximo encontro. Valeu, fui!